Olá, estou aqui para... Então, como vocês podem ver, mudei um pouco meu visual, né? No vídeo anterior, né? Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste meu vídeo, tá muito legal. É um vídeo muito mais contraído de algo que eu descobri, que eu fui lá testar pessoalmente. Então você precisa muito ver esse vídeo se você ainda não viu. Então corre, assiste o meu vídeo e depois deixa seu like, e depois comenta lá o que você achou. Me dá diquinhas também, que eu adoro uma boa dica. Então, galera, voltando aqui para o meu vídeo de hoje, né? E também para essa novidade do meu visual. O que é que vocês acharam? Eu particularmente amei. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Vamos realmente para o vídeo em si. Eu assisti há algum tempo atrás, mas apenas hoje consegui ligar a câmera para falar minha análise crítica e totalmente pessoal sobre o filme Ammonite. Daí estou gravando do meu quarto agora, porque esse filme me tocou de um jeito muito pessoal. Eu vim falar da minha análise crítica, mas também de como eu me vi presa entre as duas personagens principais, a Mary Anning e a Charlotte. Ammonite é um filme de silêncios, de olhares, do som das ondas quebrando e do isolamento texturizado de Lim Regis. A diretora usa a frieza do ambiente para contrastar com o calor que vai nascendo entre elas. Então vamos lá, gente. Esse filme Ammonite, né? Como eu expliquei já pra vocês, eu vou trazer primeiramente aqui a personagem principal, que é a Mary, certo? Que ela é a personagem que eu super, hiper, mega me identifiquei. Eu me identifiquei muito, sim, eu me identifiquei com a Mary, me identifiquei com a Kay, com a Charlotte, certo? Porém, a personagem que eu mais me identifiquei, assim, real, né, pela intensidade e profundidade dela de sentir e viver as coisas, foi com a Kate. E vocês vão entender isso. Entenda a Mary. A personagem, né, Mary, é baseada na história de vida dela, que ela é simplesmente nada mais, nada menos que uma paleontóloga. Então, imagina aí, né? A gente tá falando aqui de uma história vivida, né? Do filme, em 1840, na época da... Não é... No início, né? Aí de uma era vitoriana na Inglaterra. Então, não era uma época nada fácil, né? Especialmente para as mulheres. Fica muito fácil para ninguém, né? Especialmente para mulheres. Visto isso, gente, eu percebi uma coisa. A Mary, ela não era uma mulher que quisesse namorar, ou que ela não gostasse de namorar, né? Muito pelo contrário. É um outro estilo de vida que ela vive. De repente, existem várias coisas aí que a Mary já passou e que, de repente, ela não queria passar novamente e vestir uma casca como uma forma de se autoproteger, certo? E aí, qual foi a análise que eu tirei sobre a Mary, né? Assim, de antemão, né? Que a Mary tinha uma vida dura, extremamente traumática. Isso na passagem do filme você consegue compreender isso, sabe? Ter essa visão. Mary vive uma rotina pesada, uma rotina solitária, trabalhando na praia, enfrentando frio, perdas e dificuldades financeiras. Então, você já vê aí que não é uma vida para qualquer um, não é? É uma vida que requer bastante garra e bastante resistência, dia após dia. É um leão por dia, né? Ou se pá, 2, 3. Então, ela se fecha emocionalmente, mas tem uma personalidade introspectiva, né? Ela é extremamente reservada, prática e silenciosa. Super me identifiquei, gente, super. Apesar de eu ser uma pessoa que eu consigo me moldar às situações, me adaptar bem, né, e ser bastante comunicativa, mas eu tenho esse lado meu mais pessoal, né, mais introspectivo, que eu acho que pouca gente conhece. No caso, tem um outro ponto também. A personalidade introspectiva da Mary
que também é extremamente, que no caso não demonstra sentimento facilmente, né? Prefere o trabalho dela de fósseis ao convívio social, né? Então já afasta ela um pouco, né, de conhecer pessoas, né, de socializar mais, de se expandir mais, né, de tipo expandir os horizontes de repente, né? Mas enfim, só que assim, existe também na Mary uma frustração do passado. Isso é muito nítido quando você assiste o filme, especialmente com uma personagem que aparece no filme, que não é a Charlotte, mas no filme você vê uma personagem que te dá essa terceira câmera ali, né, muito bem focada e que passa, sabe, essa subjetividade quando eles se encontram, que deixa aquele subtexto de que ali existiu algo e que foi muito significativo e profundo para Mary, certo? Então, assim, o filme sugere que ela já sofreu, né? Isso que eu tô falando para vocês antes, inclusive emocionalmente, que é isso que eu tô falando. Então, ela evita se envolver para não se machucar de novo, né? Isso é muito natural quando você já passou por algo que não foi fácil, né, de lidar. Ainda mais quando você não tem uma rede de apoio, quando você vive numa época totalmente isolada e sem voz, né, como mulher, para falar sobre sentimento, para falar sobre emoções, para falar sobre quem é a Mary emocionalmente, né, sentimentalmente, amorosamente, N coisas. Ou seja, né, nesse caso, não é, no caso, falta de desejo, por exemplo, é proteção emocional, mais hábito de solidão, né, isso é muito perceptível. E assim, e porque ela diz que tem uma parte, gente, no filme que é muito interessante. Quando ela conhece a Charlotte, só quer dizer Kate, a Charlotte, tem uma cena que a Charlotte, que o marido da Charlotte já tinha passado para ela, que a Charlotte sofria de melancolia, certo? Que nada mais é do que, para a época especialmente, né? Melancolia é muito associada ali a uma depressão, né? A uma solidão profunda, né? Que não deixa de ser a mesma coisa e tudo mais. Porém, quando a Mary e a Charlotte se conhecem, e em uma situação específica ali na praia, onde a Mary vai todo santo dia, né, lá procurar fósseis, né, porque é o trabalho dela, ela vive disso, e inclusive é um trabalho muito duro, e é perceptível no filme que não é muito assim valorizado financeiramente, né, não só pela a obra em si, né, porque é uma, né, fósseis é uma, né, é uma coisa assim espetacular, né, e tal, mas por ser uma mulher, por fazer, né, e tudo mais, não se dá o valor, e até pela a pouca informação, né, que muitos têm na época sobre isso. Então acaba que não valorizando tanto o trabalho dela, que é totalmente manual, e a gente tá falando de uma mulher, né, que não tem a força que normalmente o homem tem, e ela faz escalações extremamente perigosas na praia para caçar, né, para procurar esses fósseis, enfim, né, vamos lá. Então, tem uma situação ali na praia que ela observa, troca umas conversas poucas, que elas conversam bem pouco assim, em algumas cenas logo no início, quando elas estão se conhecendo, e ela se irrita um pouco assim com a Charlotte, que é bem difícil, é uma garota bem difícil assim de compreender, porém você assistindo o filme você vai entender um pouco o porquê. Então ela sai andando logo assim, né, em direção à praia, e ela fala:
pra ela mesma, assim, olhando pra praia, que a Charlotte não tem nada de melancolia, né? Não, que o problema dela não é melancolia, basicamente isso. Então, ela já sacou, entendeu? Alguma coisa ali. E aí, a análise que eu tenho é justamente essa, que por ela ser, obviamente, né? É uma mulher mais velha do que a Charlotte. Charlotte é uma jovem garota, entende? Ela já é uma mulher mais velha, né? Vivida de uma certa forma, né? Principalmente da vida, né? De trabalho, de uma vida dura, que é só ela e a mãe dela. Então ela trabalha para sustentar a casa, né? E tudo mais. E ela saca, né? Ela saca que o que acontece com a Charlotte tá muito para além de uma solidão, de uma depressão, de uma melancolia. Se sabe. Então, é isso, né? E aí é o seguinte, gente. Qual foi outro ponto que eu coloquei aqui? Que a Charlotte não sofre de melancolia pode ser interpretado assim, né? Ela acha que a Charlotte não entende o peso da real vida dela, né? Charlotte vem de uma vida mais confortável, mas mesmo estando triste, ela ainda tem rede de apoio, né? Marido, status. Já Mary vive de uma solidão mais crua, mais antiga, mais profunda. É quase como se Mary dissesse: você acha que está sofrendo, mas não conhece esse tipo de vazio que eu carrego. Gente, isso é muito pesado. Isso é muito forte e é muito poético também. Então, assim, resumo emocional da personagem, né, que eu escrevi aqui, ela não evita relacionamento por falta de interesse. Ela vive fechada, marcada e acostumada à solidão, né? Quando Charlotte aparece, isso mexe com ela, mas também assusta, né? Quem nunca viveu isso, gente? Eu, então, sou prova, né? Então, eu compreendo muito a Mary. E aí vem aquela ideia, né? Aqui, a relação entre Mary e Charlotte no filme, né? O que é que me passa, assim, me transparece. Vem a parte mais profunda dessa história toda. E até dolorosa do filme, sabe? Tipo, o que realmente, né, a relação delas significa. Gente, a conexão entre Mary e Charlotte é só romance? É quase um choque de mundos, certo? Mary igual dureza mais sobrevivência. Check. Vive no limite, não se permite sentir. Alma, ama, mas não sabe demonstrar, porque ela tem as feridas do passado e também ela vem de um modelo de vida totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas e do que até a própria Charlotte está acostumada, né? Charlotte é igual sensibilidade, mas vazio emocional, certo? Tem tudo externamente, tudo que ela quer, ela tem, né? É uma mulher rica. Mas está emocionalmente perdida, busca sentir algo de verdade, né, algo verdadeiro. Quando ela se encontra, uma desperta o que falta na outra, isso é nítido, gente, isso é praticamente um espelho, certo? Isso na vida, a gente passa muito por isso, principalmente quando especialmente quando a gente se relaciona amorosamente com alguém. A outra pergunta que eu me fiz, né? E por que o relacionamento delas é tão intenso, né? Aí eu percebi que porque é a primeira vez que a Mary se permite sentir de verdade, certo? Ela sai da frieza, se entrega, mas sem saber como, né? Cria um vínculo forte, físico e emocional. Mas aí vem um conflito. Porque tem que ter, porque senão não é, né? Porque senão não é história romântica, tão pouco dramática, tão pouco LGBT,
Enfim, só um adendo. Por que não dá certo no final essa história magnífica das duas, né? Mary não consegue mudar quem ela é. Ela volta para o mundo, o modo fechado, né? Não consegue viver uma vida diferente, mais leve ou emocional, né? Charlotte, por sua vez, pertence a outro mundo, certo? Classe social diferente, outra realidade, outras expectativas, certo? Elas se amam, mas não conseguem existir juntas na prática. Gente, isso aqui é a coisa mais real que existe, entende? Sabe quando a gente pergunta assim, mano, eu e aquela pessoa, a gente tem tudo pra dar certo. E a gente é muito parecida, a gente se combina em muitas coisas, a gente trará, mas no final a gente não consegue ficar junto. Por quê, gente? Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase que ela é a mais real e mais digna que pode existir. Que é existe amor para a sua vida e existe o amor da sua vida. Então, por aí você tira, né? Que tem coisas que, tipo, tem amores que não vai dar pra viver mesmo, entendeu? Não vai, é isso. E é duro, é difícil, mas a gente tem que aceitar e seguir em frente. Porque não adianta, às vezes, você insistir em algo que você sabe, no fundo você sabe que não vai dar certo. Porque não é porque você não queira, é porque as circunstâncias te mostram isso. Principalmente quando você não se conhece tanto, né? Você não tem uma rede de apoio, você não tem um autoconhecimento, né? Você não trabalha questões que são super importantes, né? Para que a gente possa conseguir se entender, né? E a partir disso conseguir compreender o outro. Então, são muitas camadas, são muitas questões que levam a gente a, muitas das vezes, não viver algo que poderia viver, mas às vezes é importante para antes de uma catástrofe, se é que me entende. Então vamos lá. O olhar delas diz tudo. Gente, no final desse filme, o olhar delas diz tudo. Tudo e mais um pouco. Simplesmente no final, sem dar spoiler direto assim, né? Mas já dando, porque eu quero que vocês assistam esse filme, mas já explicando o sentimento assim, existe amor ali, existe saudade e existe arrependimento, certo? Mas também existe uma verdade dura. Minha gente, a rapadura é doce, mas não é mole não, né? Existe uma verdade duríssima, que é simplesmente isso que eu acabei de falar para vocês sobre amor. Nem todo amor é suficiente para fazer duas pessoas ficarem juntas. Vocês conseguiram entender aí o que eu acabei de falar sobre amor? Amor para a sua vida, amor da sua vida. Entra-se muito nessa frase. Se encaixa muito, né? Nessa colocação. É isso? É basicamente isso. A interpretação mais profunda é bem direta, né, disso tudo. A relação delas representa amor que chega tarde, sim, para uma delas. Pessoas emocionalmente travadas, ambas, né, nesse caso. Diferença de mundos, classes, vivências e dor. Isso é muito nítido, gente, assim, muito nítido. Vocês precisam realmente assistir para vocês verem isso. E o time, né, é errado. Aí eu coloquei aqui, gente, também o seguinte. O final desse filme, ele é muito silencioso, mas muito carregado de sentimento, porque ele é um filme, gente, ele é um filme muito mais... ele é um filme muito mais
observatório, sabe? Você escuta no silêncio, se é que vocês conseguem me compreender. E vocês entendem no olhar, sabe? Então é um filme muito poético, apesar de muito duro, muito sofrido, mas é de uma gentileza e é de uma verdade assim, entendeu? Que não tem como você não se emocionar, sabe? Como você não olhar para essa história e dizer, caraca, eu passei por isso, entendeu? Independente de orientação sexual, gente, independente de gênero, sabe? Em algum momento da sua vida você já passou por isso, ou irá passar. Eu tenho essa questão, entendeu? Então, assim, o que acontece no final, né, desse filme? Depois de tudo que viveram, né, Charlotte tenta reaproximar Mary. Ela meio que oferece uma nova possibilidade de vida juntas. Mary vai até ela, mas não se encaixa naquele mundo. E aí, assim, no último encontro, né, ali no finalzinho do filme, elas se encontram, né, ficam frente a frente, sem abraço, sem declaração, só um olhar longo e cheio de tudo não dito. Isso é muito lindo. Sabe quando você fala muita coisa pra alguém, sem precisar verbalizar isso, só no olhar? Por isso que eu tô falando pra vocês, esse filme é de uma preciosidade. É pra quem admira profundidade, intensidade e poesia. Entendeu? E assim, o que aquele olhar quer dizer, né? O que aquele olhar quer dizer pra mim foi o seguinte: aquele momento resume a história inteira do filme. É basicamente isso. Da parte da Charlotte, né? Eu ainda te amo. Queria que você tivesse ficado. A gente podia ter sido algo mais. Da parte da Mary, eu também senti tudo isso, mas eu não sei viver esse tipo de vida. Eu não consigo ser essa pessoa pra você. É amor, mas é trabalho. E assim, gente, por que eu entendo que a Charlotte e a Mary não conseguem viver esse amor, né? Além de todo o cenário da época, de tudo, né? De uma década extremamente difícil e tudo mais. Mas porque parem e pensem aí vocês. Como que eu posso oferecer para alguém, né, a gente viver uma história de amor onde uma pessoa, ela pode até, né, estar ali aberta para viver isso, é uma pessoa solteira, é uma pessoa que está disponível a viver esse sentimento, mas a outra, em contrapartida, ela é casada, né, e ela não está pronta, né? Porque no filme ela demonstra isso, né? Quando ela faz a sugestão lá e tudo pra Mary. É que eu não vou estar dando spoiler do filme pra vocês, né? Preciso que vocês assistam pra entender. Mas ela é muito louca, assim, o pedido dela. Porque é óbvio que a Mary, de repente, se as duas fossem solteiras, né? A Mary talvez desse sim essa oportunidade a elas, né? Só que Mary é uma mulher que já tem vivências, é uma mulher que se aceita, né? Quem ela é, né? Ela é uma mulher lésbica, tanto que no filme você consegue perceber que a Mary, ela não se encaixa no mundo da heteronormatividade, né? E encontrar Charlotte foi pra ela tipo assim: eu consigo viver isso aqui por algum momento, mas esse momento vai ter um basta,
né? Porque a pessoa não tá tão pronta, e talvez nem ela mesma, né? Porque ela se fechou no mundo dela, né? De frustrações, de traumas e whatever. E em contrapartida ela encontrou outra pessoa que ao mesmo tempo que era seu tudo, né? Era também seu nada, né? Porque a Charlotte, ela jamais iria deixar o casamento dela para viver, assumir, né, uma relação com outra mulher, uma relação homoafetiva, né? Para aquela época seria muito difícil essa aceitação e passar por tudo isso sem um autoconhecimento, sem uma rede de apoio, né? Sem uma estrutura para viver isso. Então não era um preço que ela estava confortável em pagar, né? Então para ela era mais fácil viver uma superficialidade e viver a vida, né, considerada normal, padrão, e não ser atacada e conseguir seguir em frente. E ainda assim tem a Mary ali para satisfazer, né, assim os seus desejos, quem ela, o que ela era de fato, que ela poderia sim ser uma mulher bi para a época ou uma mulher lésbica, mas para Mary não era assim que funcionaria, entendeu? E eu compreendo a Mary demais, entende? Então imagina você chegar com toda a bagagem da Mary, né? Com todo o seu sofrimento, né? Com tudo que ela abdicava, né? Todos os dias para viver, para se entregar a um amor, né? A uma relação, e não viver ele por inteiro, né? De forma plena, não valia tanto a pena assim, entende? Então é basicamente isso, porque elas não ficam juntas, né? Essa é a parte mais importante, né? Eu acho assim que do filme. Mundos diferentes, Charlotte vida confortável, social, aceitável, né? Ela queria ser aceita, né? Mary vida dura, isolada, independente, né? Mary não se reconhece naquele mundo de Charlotte. Isso é muito nítido no filme, muito nítido. Inclusive as caras que ela faz, né, no finalzinho ali do filme, quando a Charlotte vem com a proposta descabida, mas era tudo que ela poderia oferecer naquele momento, né? E a Mary com muito bloqueio emocional, e ela até ama, gente, a Mary ama a Charlotte, certo? Mas não sabe sustentar vínculo, convivência, entrega contínua. Ela vive melhor no silêncio do que na vulnerabilidade, né? Que também, como é que você vai ter vulnerabilidade quando você encontra, né, alguém, tudo que essa pessoa pode te entregar não se encaixa em vulnerabilidade, né? Então não tem como eu entregar vulnerabilidade aonde eu tô sendo colocada numa caixinha para viver aquilo que eu acredito. Faz sentido para vocês? Então, assim, compreendo a Mary nesse aspecto também. Não tô, gente, assim, vou só concluir a análise para dar meu pontapé final desse babado todo. Qual que significa o time errado, né? O time não, o time errado, gente, dessa história. Elas se encontraram num momento de carência e transformação, né? Situações completamente diferentes, mas não no momento de construção. É isso. É aquela história que eu falei pra vocês. Do amor pra sua vida e do amor da sua vida. Quando você encontra alguém que vocês estão, as duas pessoas em construção, né? E vocês se conectam e vocês se encaixam em muitos pontos. Existe química, existe empatia, existe, sabe, um tudo assim. É muito mais. Tudo orna,
né? Tudo vibra, o universo, né, contribui para que essa relação ela aconteça. Quando as duas pessoas estão em construção e quando as duas pessoas querem, né? Porque também não adianta vocês estarem em construção e ainda não quererem se relacionar, isso também pode acontecer. No caso aqui da Mary e da Charlotte não era bem isso, né? As duas estavam exatamente no mesmo ponto, né? Que não era em construção, né? E sim em transformação. Então era algo inviável acontecer, por mais linda, porque é linda a história, gente. É de arrepiar, do dedinho do pé ao fiapinho, sabe? O pentelho da cabeça. O significado mais profundo do final disso tudo. O filme não é sobre um romance que deu errado, gente. Não é, entendeu? Você pode até achar, até eu achei, né, um pouco, mas depois fui fazer análise do filme e eu vi que não é bem por aí. O filme não é sobre isso, né? O filme é nada mais e nada menos que de pessoas que não conseguem viver o amor que sentem, né? Algo que não aprendeu a ser amada. Conexões intensas que não sobrevivem fora daquele momento, né? Porque não estão acostumadas a viver o que é real, né? Elas estão acostumadas a viver o que a vida conduz, né? O que é ditado como certo ou como mais aceitável, né? Digamos que é assim. E sobretudo como o que é certo e o que é errado. Além, né, da ditadura da religião, né, que a gente sabe que isso implica muito. Enfim. Conexões intensas que não sobreviveram, não sabe, né, que não falei, não sobrevivem fora daquele momento. Resumindo em uma frase bem direta para vocês, bem direta assim, gente, para vocês refletirem sobre isso. Direta mesmo, olhando assim no fundo das minhas bilotas. Elas se amaram, certo? Mas Mary não consegue viver esse amor no mundo real, né? Não consegue. Nenhuma das duas, né? Eu falo Mary, mas nenhuma das duas. Mas por que isso, no ponto, né, da minha visão sobre Mary, é mais profundo do que a maioria das pessoas normalmente possam perceber? Não foi uma resistência da Mary, porque quem assiste o filme vai achar que Mary resistiu a esse sentimento. Ela poderia ter vivido o que a Charlotte estava ali oferecendo. Mas, gente, na verdade a situação era injusta e limitada desde o começo. Como eu falei pra vocês, Mary era uma mulher muito sábia pra sua época, entendeu? E ela já teve vivências, né? E eu acho que tudo que ela não queria naquela altura da vida dela era viver mais uma superficialidade, sabe? Ela queria viver uma grande história de amor, né? De repente ela quisesse realmente, né, viver uma grande história de amor, mas não daquela forma, né? Não sobre aquelas condições. E eu acho mais digno, algo extremamente digno de alguém se pensar, principalmente para aquela época, entende? Porque dá para se perceber que a Mary, ela não quer viver o amor por amar. Ela não quer viver o amor a qualquer custo, né? Ela quer viver de forma inteira, de forma intensa, profunda, né? De forma poética, de forma real, né? De forma instantânea, né? Sem casca, sem armaduras, né? De forma aceitável, né? Buscando lutar por isso diariamente e que ela sabe que não é fácil, né? Então, ela não, para tudo que ela já tinha vivido, né? Que dá para entender no filme, e para tudo que ela não queria abdicar, né? E tudo mais, eu acho que ela foi muito consciente, ela teve a sacada certa, sabe? De pôr um ponto final no momento que foi trago isso pra ela, né? Porque, gente, eu não tô dizendo aqui de forma alguma que a Charlotte foi uma filha né? Porque ela não foi. Foi apenas uma pessoa
que também não estava acostumada a fazer suas próprias escolhas, sentir no íntimo, né? Conheceu e se viu conhecendo uma pessoa, né? Que fez ela sentir amor de verdade, entendeu? De forma extremamente entregue, mas que não conseguia. Até eu acho que pela pouca idade também, né? E para as condições da época, não conseguia muito sustentar isso, né? Acolher isso e enfrentar, sabe? Isso. Talvez a Mary também, talvez. Mas é como eu falei, a Mary já tem uma outra bagagem, uma mulher mais vivida, uma mulher mais madura, né? Mais velha nesse caso. Então, para a Mary, se de repente ela tivesse também em construção, né? E tivesse conhecido, ainda que fosse uma Charlotte da vida que também tivesse em construção e tivesse, né? Vamos lutar por isso e tudo mais, sim, talvez desse certo, mas não era o que a história trazia, né? Então, é triste por essa parte, porque o ponto central que muita gente ignora é que Mary teria que amar Charlotte dentro de um espaço incompleto, né? Que é o que eu vou entrar naquela, ela não queria viver isso de forma incompleta, ela queria viver de forma inteira, né? E ela tá certa, gente. Por que eu vou aceitar qualquer coisa? Por que eu vou aceitar metade se eu posso ter o inteiro, se eu posso ter o todo? Né? Se eu sou isso tudo, por que eu vou aceitar metade? Entende? Eu acho que isso traz uma grande reflexão na vida, pra vida, né? Que quando você se busca o autoconhecimento, você busca se conhecer e você passa por situações na vida que você começa a enxergar do quanto que você merece mais, né? E não o mínimo. E que não é egoísta da sua parte querer mais, e sim porque você se conhece, porque você sabe o quanto que você é muito, o quanto que você é inteira, entendeu? Então você não vai querer o mínimo, né? Você não vai querer algo pra ser meia boca, digamos que é assim. Você vai querer alguém que, ou você vai querer situações que realmente você diga, é aqui que eu quero estar. É aqui que eu mereço estar, sabe? Essa é a minha visão de vida. Aí, por que no caso, né, como eu falei, por que era incompleto? Porque a Charlotte era casada, existia um marido, uma estrutura social, não havia um caminho claro para viver esse amor de forma livre. Não havia, gente, não havia. Isso é muito fato, certo? E aí, é aquela coisa. Então, por que parece que a culpa é da Mary? Porque tem que ter um culpado, né? É aquela coisa, né? Não pode ser tipo duas pessoas. Tem que, né? Tem que botar alguém ali na filinha do culpado, né? Porque o ser humano tá anos luzes ainda, né? Pra conseguir entender assim. Não existe um culpado, existe as duas pessoas, né? Que a gente tenta fazer com que se responsabilizem por alguma coisa. Mas vamos lá. Por que a culpa é da Mary, né? Parece, né, nesse caso, que é da Mary. Porque o filme mostra mais o bloqueio emocional dela, desde o início do filme, né? Mary sempre muito mais resistente. Mas isso não significa que o problema era só dela. Não significa, gente. Que a gente também vê a Charlotte, entendeu? Que não ajuda, que não contribui. Enfim, vamos separar. Vamos lá. O lado da Mary, sim, ela é fechada, tem dificuldade de se abrir, não sabe sustentar relações, né? Ela tem uma história. Mas ela também percebe algo muito lúcido, que essa é a sacada da história. E que isso é muito sábio e é muito inteligente da parte da Mary, né? E de muita responsabilidade afetiva também, eu acho. Para aquele tempo, galera, para aquela época, se você for parar para pensar, é de muita responsabilidade afetiva. Aquele amor não tinha espaço real para existir plenamente, de forma plena, de forma sem barreiras, de forma sem receios, sabe, sem ressaltas.
Não tinha, gente, não existia essa possibilidade, entendeu? Então, assim, o lado da Charlotte. Charlotte se apaixona de verdade, mas não rompe com a vida que tem, nem tá disposta a isso. Charlotte é cheia de medos e insegurança. Não oferece uma mudança concreta, tipo, vou largar tudo por você. Não oferece. É muito pelo contrário. Ela oferece um quarto ao lado do dela, com o marido dela, a Mary, para que elas possam viver esse amor. Entendeu? O que ela oferece é meio que fica comigo dentro do que é possível. Se tu quiser assim, tá tudo certo. Se não... E aí, né, Mary, inteligentíssima, nada mais certo, né? Sapatão tem que ser inteligente. Disse, não, querida, fica aí com o teu boy. Foi bem assim, mas vamos lá. A pergunta mais honesta é essa. Mary recusou o amor ou recusou um amor incompleto? O que é que vocês acham? Falem aqui pra mim, vai escrevam aqui embaixo. O que vocês acharam disso? Ela recusou um amor ou ela recusou um amor incompleto? A meu ver, gente, ela recusou um amor incompleto, não um amor, né? Aí vocês dizem assim, mas ela não estava em construção, né? Ela estava em transformação, então, será mesmo que ela recusou um amor incompleto? Sim, gente, porque independente de construção ou transformação, ou o que lá seja, o ponto é a sua consciência, né, da onde você está se enfiando, o preço que você vai pagar por isso, né, e a responsabilidade afetiva, sobretudo a sua sabedoria, né, mediante tudo que você já passou, mediante tudo que você sabe que pode enfrentar e que no final pode não ser como você gostaria, porque o cenário já começa bastante caótico, ao meu ver. Né? Como eu falo, a meu ver, dentro de uma propriedade de fala, eu já teve vídeo, coisas parecidas. Então, e aí entra a sacada, né, que eu falei. Talvez ela não tenha sido fria, né, nem recusado nada por frieza, enfim, whatever. Talvez ela tenha sido realista e até se protegendo. A Mary foi inteligente, gente. Ela estava se protegendo, sim. Quem não vai? Quem, em sã consciência, que já passou por situações parecidas de repente, que é essa ideia que passa também no filme, que ela já passou por esse cenário antes, não já consegue ver essa história a médio e longo prazo e dizer, opa, aqui não. Sou doido, gente. Ou só uma pessoa que nunca viveu nada do tipo que vai mergulhar nisso de cabeça, entendeu? Então, isso, assim, é o meu ponto de vista, né? Não me odeiem, gente, não me critiquem. Porque aqui são fatos. E eu trago fatos, análise dentro daquilo do que também eu já vivi. Por isso que eu trouxe esse filme, porque esse filme me identifico profundamente, sabe? Acho que eu vou até fazer alguma tatuagem em homenagem a esse filme. O conflito real entre elas, gente, não é só emocional, é estrutural, galera, né? É nítido que é estrutural. Então, assim, amor entre duas mulheres nunca, numa época super repressora, né? Um casamento hétero já estabelecido, da Charlotte. Diferença de classe social gritante, certo? Falta de liberdade para viver esse amor, né? Já teve as limitações ali. Ou seja, não dependia só do sentimento. Porque se dependia só do sentimento, elas estavam casadas com periquito, papagaio e escambau. A verdade é essa. E a gente tem que ter consciência disso, né? Que não só de amor vive o ser humano, né? É sobre isso, né? Enfim. Minha leitura mais sincera, gente, e alinhada com tudo isso, né? A Mary até poderia ser vulnerável, sim, né? Se existisse um espaço seguro inteiro para isso, o que não era nítido, né? Não era viável ali.
Talvez o que parece bloqueio também seja dignidade e limite emocional, que é importante a gente ter, né? Então, assim, um resumo bem direto dessa história: não foi só a resistência da Mary, foi um amor que já nasceu com barreiras reais, né? Barreiras reais, crua ali, para quem quisesse ver, escancarado, né? E Mary pode ter escolhido não se perder disso, dentro disso, né? Por já ter, né, vivido coisas parecidas, e ela tá muito certíssima. Vamos pra Mary. O que eu quero deixar aqui pra vocês é: Charlotte amava Mary ou era carência? Entendeu? Ai, até me emocionei agora. Então, a minha análise. Essa pergunta, gente, é daquelas que muda completamente a forma de ver o filme. Se você for olhar que, essa relação é de pura carência. Eu não amo ela. Elas estão só se pegando. Foi um fetiche da Charlotte, de repente, ou da Mary. Se você for com esse olhar, você vai pensar isso. Mas a verdade dos fatos, vou te explicar sem romantizar, meu amor, né, mon amour? Vou te explicar sem romantizar. O estado emocional da Charlotte, quando Charlotte aparece, ela está, veja bem, apática, triste, desconectada da própria vida, num casamento frio ou vazio, se dá o nome que você quer. Ou seja, ela já chega fragilizada. E o que é que acontece com pessoas fragilizadas? Quando encontram pessoas... Vamos lá. Isso importa, gente, muito, muito observar isso. Por quê? Veja bem. Pessoas nesse estado tendem a se apagar intensamente, aliás, se apegar intensamente a quem desperta algo nelas, certo? O que a Mary representa para ela nesse caso, né, para Charlotte? Mary não é só uma pessoa, ela vira um símbolo, né? Veja bem, veja as características e tudo que rodeia a Mary, entendeu? Para fazer essa menina, entendeu? Que tem tudo, mas que ao mesmo tempo parece ter uma vida extremamente morna, né? Sem vida, sem expectativas, sem desejos, sem tesão de viver, sabe? Ou de se apaixonar, de amar verdadeiramente, intensamente, né? Pelos seus próprios quereres. Ela encontra na Mary, gente, nada mais que força, liberdade, autenticidade, intensidade emocional. Charlotte acorda emocionalmente com Mary, porque ela encontra tudo isso. Então, vira admiração. E quando você admira alguém muito, é muito natural que você consiga ter algo com essa pessoa, que você consiga sentir atração por essa pessoa. Isso não é o que eu estou dizendo, não, gente. Isso é estudos, entendeu? São estudos. Se você dar um Google ou você, né, for mais curiosa, você vai entender o que eu estou querendo dizer. É isso, gente. Não precisa dizer mais nada. O detalhe mais importante e revelador, né, é: se o amor fosse totalmente maduro e decidido, Charlotte teria feito uma escolha concreta. Só isso que eu tenho a dizer a vocês. Teria feito. Se fosse maduro, mas não era. Entendeu? Porque estava muito mais no campo da admiração, né? Da carência, né? Da falta de identificação, de autoconhecimento, né? De também ser essa pessoa, né, que passa a admiração, enfim, N coisas. Aquela história, né? Não rompe com o marido, não constrói um caminho claro com a Mary, oferece um amor meio possível, limitado, né? Isso mostra que o sentimento é real, mas não é forte o suficiente para mudar a vida dela completamente.
E com Mary, e como é que Mary, né, enxerga isso, gente? Mary percebe, mesmo sem falar, né? Óbvio que ela percebe. Ela não é uma boba, né, gente? Que eu já expliquei desde o início. Que é Mary. Ela sente que está sendo amada, mas não está sendo escolhida por inteiro. E isso pesa muito. Como pesa, gente? Daí bem direta pra gente, né, chegar aí no finalzinho dessa leitura, dessa análise, né, desse filme. Charlotte ama Mary, mas também precisa dela naquele momento. Mary ama Charlotte, mas percebe que esse amor não tem estrutura para existir de verdade. Resumindo, não foi só carência, não foi só amor totalmente pleno, um amor, né, totalmente pleno. Foi um amor real, nascido num momento emocional vulnerável e que não teve força ou coragem para sustentar no mundo real. É isso. Que eu já tinha dito, tipo, responder de forma direta e honesta sobre Mary e Charlotte. Mary amou de forma mais profunda, certo? E Charlotte amou de forma mais intensa, mas menos sustentável, né? Sustentada. Agora, assim, por isso muda tudo na leitura do filme, né? O amor de Mary é profundo, silencioso e difícil, né? Já o da Mary, Mary não é expansiva, mas quando ela sente é sério, muito eu, gente. Ela não se apaixona fácil, não demonstra muito, mas quando se envolve é algo raiz, consistente, real, e nem todo mundo tá preparado, né, para isso. O filme conta isso, né? Tem pessoas que ainda estão em construção e outras que ainda estão em transformação, né? E o problema é, ela não sabe viver esse amor no cotidiano, né? Por todas essas questões que eu já falei para vocês. Então o amor dela é profundo, verdadeiro, pouco expressado, travado emocionalmente. É aquele tipo de amor que existe mesmo sem palavras. Isso é muito, assim, muito lindo. Já o amor de Charlotte é intenso, mas estável, né? Charlotte sente tudo à flor da pele. Eu me identifico com Charlotte nesse ponto também. Se entrega, demonstra, busca proximidade. Faço muito isso. Hoje bem menos, porque eu já, né, tô ficando mais esperta. E só que ela está fragilizada, né? Está saindo de um vazio emocional e não sustenta decisões difíceis. Casada, gente, entendeu? Talvez não escolheu nem a... Talvez não, né? Na época ela não escolheu nem o próprio casamento. Então imagina decidir entre o marido dela e a Mary. Imagina. Então o amor dela é intenso, visível, dependente do momento, não sustentado por escolhas concretas. É um amor que explode, mas não se estrutura. E a diferença principal, a mais importante disso aqui, é que a Mary ama em profundidade, mas não consegue expandir isso pro mundo. Ai, Mary, eu te amo. Charlotte ama na superfície emocional, mas não consegue sustentar no longo prazo. Triste, mas é real. E é muito real. A prova disso no filme, gente, é que, pensa comigo, quem continuaria amando, mesmo sem ter a pessoa, né? Mary, gente, Mary, entendeu? Com toda certeza. Mary já tá, o quê? Calejada, entendeu? Mulher vivida, mulher, né, independente, livre, de uma certa forma, né? Dona de si. Então, plenamente ela viveria esse amor, mesmo sem ter a pessoa. E quem não mudou a própria vida para viver esse amor, gente, precisa responder, né? Não julgo, gente, pra época então piorou,
mas é o preço que se paga na vida para você viver qualquer escolha que você faça, seja ela vista como positiva ou ela vista como negativa. A conclusão mais sincera, gente, nenhuma das duas amou menos, né? Mas amaram de forma diferente. Mary amou profundo, silencioso e contida, né? Charlotte amou intenso, emocional, mais estável. E essas duas formas não conseguiram se encontrar. Só isso. Em uma frase bem direta para vocês, assim, bem direta, assim, sabe? Vai além na jugular. Mary amou mais fundo. Mary amou mais fundo. Charlotte amou mais forte, mas não o suficiente para ficar junto. Não o suficiente para ficar junto, galera. Então, assim, é basicamente isso, gente. O que eu vim trazer sobre essa história belíssima, né? Essa poesia. Pra mim, esse filme não é só uma história de amor que não teve lá seu final feliz, né? Se for olhar de forma romântica, né? Mas é uma história que traz muitas nuances, muitas reflexões, né? Sobretudo sobre os amores líquidos que a gente vem vivendo, né? E sobre de se encarar e viver aquilo que se é, né? No íntimo, nas entranhas, né? Na sua essência. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma crítica, algum feedback a fazer sobre essa história, ou se vocês já conhecem esse filme ou assistirem, comentem muito aqui. Depois me digam o que vocês acharam. Vou amar ler o feedback de vocês, né? Principalmente se alguém aí, né, tiver tido a mesma percepção que eu, né? Eu vou amar saber também. Vou curtir, vou dar o coraçãozinho em todo mundo e comentar, responder vocês com todo amor. E é isso, o vídeo ficou muito longo, mas eu peço... mas não tinha como ser diferente, gente. Não tinha como trazer uma análise pessoal e esse também, né, mediante as minhas próprias vivências. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se também não gostou, tudo bem, mas fortalece o vídeo aqui pra nós, curte, se inscreve, ativa o sininho para os próximos vídeos que saírem vocês receberem em primeira mão. E é isso, tá bem? É grátis, não custa nada, vocês vão estar ajudando e eu vou estar trazendo ainda mais conteúdos para vocês, porque motiva, né? A gente ter o feedback de vocês motiva bastante a gente continuar e a gente trazer mais conteúdo, tá bem? E aí, aqui, final de semana para vocês e fiquem todos com Deus, mon amour, e até logo.